Eu sou técnico em radiologia. Quero ingressar na Masso, mas tenho fibromialgia. Acho que esse é o ponto de insegurança. Isso é, de fato, um aspecto que você precisa trabalhar para que você consiga ter uma boa carreira. Só que, lógico, que você sabe que a atividade, né, alivia muito a questão da fibromialgia. Então, o emocional, né? Tanto aspectos emocionais quanto aspectos físicos. Então, quanto mais ativo você for no seu dia a dia, menos você vai sentir os sintomas da fibromialgia. Isso está lá já, né, provado em artigos científicos. Então, a atividade física faz com que você tenha uma melhor qualidade de vida. E aí, uma profissão que seja bem ativa, e a massoterapia é ativa, posso te garantir isso, a gente gasta bastante energia durante os atendimentos, tá? Isso já vai te ajudar a se tornar uma pessoa mais ativa. E a partir do momento em que se você realmente gosta disso, tá? E você começa a ter feedbacks positivos, falando que você consegue aliviar a vida dela. Então, você acaba sendo valorizado. E a massoterapia é uma profissão que valoriza o profissional, tá? Porque o seu cliente, ele vai ter prazer em te ver. Ele vai ter prazer em marcar um horário com você. Ele fala, ai, meu anjo, minhas mãos de fada. É esse o relato que você vai escutar. E não como radiologista, falar, será que eu tenho câncer ou não? Será que eu fraturei o meu osso ou não? Né? Olha o pensamento da pessoa quando vem para você. E nada de errado. É uma profissão digna e importantíssima que a gente precisa caso aconteça alguma coisa na nossa vida. Mas você concorda que você vai acabar escutando muitas queixas em relação a isso? E se o seu mental, se não for a profissão que você ama, você não consegue superar isso. É a mesma coisa do massoterapeuta. Então, se é aquilo que você ama, você supera. E esses comentários, né, de elogio, de satisfação, fazem com que você consiga superar tudo isso também. Inclusive a insegurança. Tá? Mas, fora tudo isso, tem um aspecto que eu oriento sempre. Quem tem fibromialgia é você ser cliente de massagem primeiro. Você já foi receber massagem e você já verificou se realmente a massagem ajuda a melhorar a fibromialgia ou não? Porque aí você vai ser o próprio exemplo do seu cliente. E aí, se você começar a atender mais e mais pessoas com fibromialgia, porque você sentiu uma melhora significativa na sua qualidade de vida por causa da massagem, não tem como você não conquistar clientes que têm fibromialgia para fazer massagem com você, Roseli. Sabe? Não tem história, não tem trilha de sucesso mais evidente, mais claro na minha mente do que a sua. Então você é uma pessoa que tem fibromialgia e você é uma pessoa que superou fazendo massagem. E aí você começa a treinar, começa a ficar mais ativo na vida, seu emocional começa a se estabilizar e aí você vai conseguir ter mais resultados e é o caminho. Não tem mais o que dizer. Não é mesmo? A Mari, eu de divulgar o meu trabalho. Isso, a Lene Nunes. Aqui as pessoas não têm cultura de massagem. Eu tenho medo de precificar também. Muito bem, precificação também é um outro problema. Mas que, na minha opinião, as pessoas têm medo por uma questão muito superficial. A questão da precificação é que você tem que cobrir seus custos para você não pagar para trabalhar. Tá? Essa vai ser a pior coisa que você vai fazer na sua vida. Se você começar a pagar para trabalhar, para com tudo, fica em casa sem fazer nada. Então tem que ter medo sim, mas tem também como você descobrir isso, tá? Tem como você fazer isso. Então vamos lá, tá? Trabalhar esse aspecto aí, aprender isso, porque não é uma coisa de outro mundo, tá? No meu ponto de vista, a insegurança só combate com treinamento, treinando. Perfeito, né, Viviane? Aqui está a voz de quem já fez o curso Massoterapeuta do Sucesso, para quem já é minha aluna e vai ser sempre minha aluna. E tá aí, ó. Pergunta para Viviane, vão lá no perfil dela e pergunta para Viviane se ela não tinha toda essa insegurança
toda essa dificuldade se ela sabia divulgar o trabalho dela antes dela trabalhar aqui com a gente, dela ser aluna do curso Massoterapeuta de Sucesso. Vá lá no perfil dela e manda uma mensagem para ela e pergunta para ela. Ela é o exemplo vivo. E talvez falta isso em mim, acreditar em mim mesma. Primeiro de tudo, você tem que querer. Você tem que confiar em você. E aí depois, mão na massa, né? Porque Deus ajuda, mas também não faz tudo, tá? Não tenha dúvidas em relação a isso. Eu queria muito nascer sabendo por que me identifiquei muito com a massoterapia. Isso é um processo, mano. Conforme você for trabalhando, eu tenho certeza que você vai descobrir, tá? Com o tempo, vai vir os insights, vai vir os porquês, né? O cliente que você for atender. Muitas vezes acontece isso. Então você, às vezes, não sabe por que você foi fazer determinado curso ou aprender determinada técnica, mas é porque, se você acredita em Deus, ele sabia que um dia ia aparecer alguém que ia ter essa dor, aquela queixa, e você precisava saber aquela técnica para poder ajudar aquela pessoa. Então essas respostas, conforme a gente vai trabalhando, começam a surgir. Até me arrepio aqui, porque é uma verdade, né? Eu, quando fui trabalhar no Japão com massagem, eu não sabia que eu ia ser o que eu sou hoje, que eu trabalho com hoje, que é o meu dia a dia, meu ganha-pão, né, na massoterapia. Mas estamos aí, trabalhando um monte, ajudando muitas pessoas, transformando vidas das pessoas. A Viviane trabalhava com diária, e não tem problema trabalhar com diária. A questão só é que a rentabilidade é muito menor. Hoje em dia, né? Ela ganhava 100, 150 reais um dia trabalhando, e hoje ela ganha 100, 150 reais trabalhando uma hora. Atendendo um cliente. Então, por isso que é possível. Tá ok?